Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Em Foco. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos falar sobre um tema que está movimentando o país. É sobre as novas penas para crimes como roubo, furto, inclusive de aparelhos celulares, receptação e também penas para quem empresta conta, né? Para quem cede a conta laranja, sabe? Para recebimento de dinheiro ilícito. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a advogada criminalista, doutora Micaele Craveiro, para esclarecer sobre a rigorosidade, né? Digamos assim, a rigidez dessas penas que passaram a prevalecer há pouco tempo. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast deste sábado. Muito obrigada. Com muita gratidão que eu recebo esse convite, essa oportunidade de estar esclarecendo, né, a sociedade sobre essas alterações, e quero deixar aqui registrado minha admiração pelo seu trabalho, acompanho nas redes sociais e também deixar um abraço ao querido Wesley Paz. Eu que agradeço, né, a sua bondade de estar aqui, estar vindo trazer aqui seus conhecimentos, não somente acerca dessa questão das penas que tiveram essas alterações, porém a gente vai ter um bate-papo, né, leve, mas ao mesmo tempo um bate-papo bastante sério, porque houve essas mudanças e a gente, né, tem muita gente ainda com dúvida. Essas penas, elas já existiam, só que de forma mais branda, né, doutora? E agora teve essa alteração, o que de fato muda, né? O que vai prevalecer daqui para frente com essa modificação do Código Penal? Bem, essa modificação ela trouxe situações significativas, né? Principalmente em relação aos crimes que nós classificamos como crimes patrimoniais. Porém, o Brasil já vem nessa linha há um tempo, né? Ele já vem com essa alteração desde o pacote anticrime, que foi ali em 2019 e começou a viger em janeiro de 2020. Então, basicamente, as alterações são pontuais em relação a crimes patrimoniais, mas nós temos outras leis, como a lei antifacção, que veio agora em março. Então, o momento processual penal brasileiro, ele é um momento de forte alteração. Digamos que a maior alteração dos crimes patrimoniais desde a lei de 2019. Sim, doutora, será se com essas mudanças, será se vai alterar de fato alguma coisa, se vai reduzir a criminalidade, ou você acha que talvez não faça muito efeito, não vá surtir muito efeito? Olha, Francis, eu costumo dizer, seguindo exatamente os estudos da criminologia, que nós estamos focando no local errado, né? A criminologia, ela mostra que o ponto de partida para a alteração da criminalidade, ela tem vários vieses. Obviamente que a punição é uma dessas funções, né? De controlar essa criminalidade. Mas veja bem, não tem como cessar a criminalidade. Por quê? Porque é inerente das relações sociais. Nós não temos como erradicar o crime. E aí vem parâmetros para isso. E na criminologia nós estudamos que nós precisamos da função social, o Estado não pode vir hoje colocar uma reprimenda X ou aumentar para Y, achando que ele vai alcançar onde passou décadas esquecido, onde as políticas sociais não estiveram, não é verdade? Mas também nós temos um outro, que é o raciocínio, o estudo daquela pessoa que comete delitos. E o que esse estudo traz para nós? Esse estudo nos mostra que o delinquente, ainda quanto mais ou primário, ele não está focado na reprimenda que lhe será imposta por o crime que foi cometido. Não, ele está pensando que ele não será encontrado pelo Estado. Né? E se eu não estou pensando na pena, eu estou pensando se eu vou ser ou não apanhado, será que o Estado tem que se preocupar em aumentar a minha pena ou ele tem que investir nas polícias, investir nas tecnologias para que esse crime que foi cometido, ele realmente seja processado à luz do devido processo legal e adquirido por conta do devido processo legal uma pena justa. Entendi. Uma pena justa e que identifique se ele é um crime com violência ou um crime sem violência.
Doutora, você, acho que eu vou lhe tratar de você, uma jovem bonita, né? Obrigada. Então a gente vai se tratar por você. Eu ia chamar de senhora, disse, não, senhora, você mesmo, tratar mais informal. Doutora, você atua na área criminal mais ou menos há quanto tempo? Quais são os crimes mais recorrentes que você recebe no seu escritório desde o início até hoje? Olha, Francis, em 2026 eu fiz 11 anos de atuação como advogada. Criminalista, acredito eu que principalmente uns 6 anos. Em mais ou menos uns 5 anos depois que eu me tornei advogada, eu afunilei a minha advocacia criminal, né? Mas o que acontece? A advocacia criminal, ela não está adstrita a defender a pessoa que está respondendo um processo. Né? Nós também figuramos como assistente de acusação em alguns delitos, que é quando nós estamos advogando em prol da vítima. Né? Então, por que eu estou fazendo essa diferença? Para te explicar como que é a minha atuação. E também um perfil panorâmico dentro do que a gente está conversando de Campo Maior. Sim. Quando eu comecei a advogar no criminal, eram muitos crimes patrimoniais. Furto, roubo, isso acontecia demais em Campo Maior. Quem puxar um pouquinho a memória, 6 anos atrás, era basicamente roubo e furto toda hora. Então, naquele momento, a minha advocacia era mais voltada para crimes patrimoniais. Sim. Hoje, a minha advocacia, ela deu, digamos que um pouco de... evoluiu junto com a sociedade, digamos assim, né? Porque, além dos crimes patrimoniais, hoje nós temos os crimes de tráfico, né? E temos agora os crimes das organizações criminosas. Então, hoje, basicamente, os processos que eu mais atuo são processos mais complexos, né? Que envolvem tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de capitais e em algumas situações bem pontuais, crimes patrimoniais e crimes contra a vida, que é aqueles que irão ao tribunal do júri. Eu atuo muito como assistente de acusação de crimes patrimoniais, né? De crimes de violência doméstica, de crimes sexuais, né? Atuando ali como assistente de acusação. Mas nos últimos 3 anos, o carro-chefe, digamos assim, da minha advocacia tem sido a execução penal. Né? Então, nós temos 2 momentos dentro da advocacia criminal. No primeiro momento, nós temos o que chamamos de processo de conhecimento, que é onde quer saber quem cometeu o delito e qual foi o delito. No final daquele processo, vai ter uma pena, e essa pena vai ser executada por um outro juiz, que é o que a gente chama de execução penal. E aí, dentro da execução, nós não focamos no crime que foi cometido, mas na pena que tem. Aí nós temos crimes de todas as naturezas, né? Vai ser pedido progressão de regime, remissão de pena, livramento condicional, semiaberto harmonizado, que é exatamente um dos grandes problemas do estado do Piauí, né? A superlotação carcerária, especialmente do regime semiaberto, e aí nós temos a figura do semiaberto harmonizado, inclusive com provimentos, com resoluções específicas aqui no estado do Piauí, que não se aplicam a outros estados, apesar de existir o instituto, por conta dessa superlotação. Doutora, e o que foi que lhe atraiu? Vocês que têm 11 anos de advocacia, mais ou menos 6 anos de advocacia na área criminal, o que foi que lhe atraiu para essa área, da área criminalista? Foi a alta demanda ou você acha que o seu perfil era para ser advogada criminalista? O que lhe atraiu para essa área? Olha, a minha vida é cheia de surpresas, Francis. Nada na minha vida foi programado, mas tudo foi muito bênção de Deus. Ainda hoje é assim, graças a Deus. Então, assim, a advocacia criminal, ela não foi um pensamento meu enquanto estava na universidade. Lá nos bancos da UESP de Piripiri, eu não imaginava que seria advogada, né? Mas eu sempre tive uma paixão pelo direito penal e processo penal. Então, eu fazia concursos, eu fazia testes seletivos, né? Tanto que fui estagiária do Ministério Público, estagiei também na Delegacia de Polícia. A minha segunda fase na OAB também foi penal, então eu sempre tive essa afinidade maior, né? E aí eu tive um período da minha vida que eu trabalhei no Fórum de Campo Maior. E lá eu trabalhei quase 4 anos. E também trabalhava na vara criminal, na época o doutor Edson Beleza, que era o juiz. E lá eu fazia as audiências junto com o magistrado. E eu via a quantidade de processos sem técnica.
né? Então, o que me atraiu para trabalhar na advocacia criminal foi o quê? Juntar o meu conhecimento de cadeira, né, da graduação, com a minha vivência prática no fórum e no Ministério Público, na Defensoria, na Delegacia, com o que eu via nas audiências. Juntou o útil ao agradável e fez o perfil da advogada de sucesso, agradável. Que é hoje, né, doutora? Amém. Então, eu acho assim que a advocacia criminal, você não precisa ser apaixonado pelo criminal em si, mas você tem que ser uma pessoa apaixonada por estratégias, por análise. O processo criminal, diferente do que a sociedade pensa, não é um advogado mentiroso, não. É um advogado técnico e, acima de tudo, ético e compromissado com a lei. Por quê? Porque ele vai, a todo momento, resguardar o devido processo penal. A todo momento, verificar a existência de nulidades. Não para ter um processo sem pena, mas para ter um processo justo. Doutor, existe uma sensação de impunidade no Brasil ou isso é mais uma percepção social do que realidade jurídica? Francis, eu me aventuro a dizer que essa percepção é extremamente influenciada pela nossa tecnologia, né? Por que eu digo isso? Porque hoje a mídia ela é uma lupa nos fatores sociais, né? E nós não acompanhamos o restante da desenvoltura. Nós vimos como, por exemplo, aquele caso lá de Parnaíba, nós tivemos toda uma situação de certeza jurídica e necessidade de punibilidade de uma pessoa que, ao final, foi declarada totalmente inocente. Então, o que falta hoje para o brasileiro é verificar duas situações. A primeira, isso na minha visão, obviamente, respeito quem pensa de forma diferente. A primeira delas é verificar que o processo não é um momento, uma fala, um lado. É exatamente por isso que existe a instrução processual. Mas identificar que nós estamos diante de uma seletividade. Você se preocupa em punir aquela pessoa que cometeu um delito de furto de um aparelho celular, mas não se preocupa em punir algumas pessoas que estão ali causando um mal maior à sociedade. Exatamente. Você se preocupa em punir, agora com essa lei, a pessoa que está fornecendo a conta dela para um criminoso maior, mas não se preocupa em encontrar o criminoso maior. Então, essa sensação de impunidade, ela vem dessas duas formas. Pelo desconhecimento, pela necessidade de um resultado imediato, que vai ferir ali o devido processo legal, e esse resultado imediato que a sociedade vê é o quê? A pena, a prisão. E outra coisa, a sociedade só vê pena se for prisão. Todas as outras alternativas de pena que nós temos e que são legais e que que foram elaboradas pelo legislador, né, de forma muito bem pontual, de forma muito bem estudada, as pessoas fecham os olhos, né? Então, assim, a prestação de serviço à comunidade não é vista como pena, o acordo de não persecução penal não é visto como pena, e isso são penas que sim estão preocupadas com isso, né? Então, eu vejo que a manobra política e a urgência, né, midiática por decisões colocam as pessoas para enxergarem apenas a impunidade. Mas é mais uma sensação que existe por outros motivos. Ela não é que ela não seja real, é uma sensação maximizada, mas que existe por outros motivos, que não há necessidade de penas maiores, que não há necessidade de encarceramento. Doutor, e na sua visão, o que você acha que colabora para o aumento da criminalidade no Brasil? A falta de punição ou se está relacionado a fatores sociais? Não tem como você desvincular a falta de punição, né, com os fatores sociais. A questão é como você olha para a impunidade. O que é impunidade no sistema processual penal? Para a sociedade, impunidade é uma pessoa que não está presa. Entendeu? Então, quando você tira esse elemento de punição para levar e troca o nome dele por prisão, aí nós temos uma situação completamente dissociada da nossa realidade, né? Então, assim, nós temos uma sociedade com problemas sociais, estruturais, e que são ali
há décadas, né? Nós temos problemas sociais para as pessoas carentes, nós temos problemas sociais para as pessoas negras, nós temos uma dívida histórica. E aí, quando você pega isso e você leva para os índices no Brasil, quem é que está preso? O preto, o pobre. Os mais vulneráveis. Os né? mais vulneráveis. Então, não tem como você dissociar. Mas a pena é importante? Sim, a pena é importante. Quando ela é feita de forma estrutural. Quando você não fecha os olhos, por exemplo, para agora que um delito de furto de celular vai ter uma mesma pena que tinha um delito de roubo. E aí você deixa de enxergar que no roubo você tem uma grave ameaça. E no furto não tem. No furto é um crime sem violência. Então, estão esquecendo a proporcionalidade. Estão esquecendo a proporcionalidade. Nós precisamos ter estudos mais sérios para ter reformas tão impactantes como a que tivemos agora. Muito bem, deixa eu dar um recado rapidinho aqui para quem está nos assistindo, né? Porque quem está nos assistindo está assistindo uma live, né? Que está falando hoje sobre as novas regras, né? As penas, o endurecimento das penas, né, tiveram uma alteração, né, digamos assim, uma atualização, estão mais duras, mais rígidas, e a doutora Micaele Craveiro, que é advogada criminalista, está aqui conversando com a gente, trazendo esclarecimentos, que é muito importante. Então já aproveita, deixa seu comentário, compartilha o nosso podcast, curta e vamos continuar aqui o nosso podcast. Mas antes, deixa eu dar um recado para você que é cliente da Ótica Matos, lembrando que o Dia das Mães está chegando, já é amanhã, domingo, Dia das Mães, e a Ótica Matos tem uma variedade em presentes para você, como óculos, relógios. Quando eu falo em óculos, pode ser óculos de grau, que a sua mamãe pode estar precisando já trocar, as lentes, armações variadas e também tem óculos esportivos de diversas marcas, além de relógios, também de diversas marcas, preços acessíveis e o melhor, a forma de pagamento. Você pode pagar no boleto, no carnê, no cartão ou no Pix com descontos especiais, tá certo? A Ótica Matos está localizada lá em frente ao Colégio Alfabetoque, Matriz, e também tem uma unidade aqui em frente à Clínica Maior. Se você é de outra cidade, você pode se dirigir a alguma das unidades da Ótica Matos, que fica em Piripiri, Altos, Buqueirão, José de Freitas. E é isso, tá bom? Quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, marcar alguma consulta também, porque lá facilitamos a sua consulta. Entre em contato pelo WhatsApp 995 40 0503. Ótica Matos, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E lembrando que Dia das Mães é também dia de comemoração, de fazer aquele almoço, por que não aquele churrasco, né? E o Mix Boi Gordo Atacarejo tá com uma sessão imperdível de promoções, né, de ofertas no setor de açougue, no setor de cereais. Você faz as suas compras, enche o seu carrinho para fazer aquele almoço de domingo e, claro, paga com aquele precinho que todo mundo gosta, né? Pagar barato, encher o carrinho, é só lá no Mix Boi Gordo Atacarejo, localizado lá na Avenida Alto Longar, tá bom? Mix Boi Gordo Atacarejo, economia de verdade para sua casa, para você dona de casa, para você mamãe, não perca as ofertas desta semana. E por aqui a gente continua o nosso podcast em foco, lembrando que o Brasil, né, passou a obedecer regras mais rígidas para crimes como roubos, furto, estelionato, receptação, né, são crimes que fazem parte da nossa insegurança, né, da rotina da nossa insegurança, digamos assim. E também para quem cede conta, né, para receber dinheiro, cede conta laranja para receber dinheiro ilícito. Para você que ainda não está por dentro dessas modificações, dessas alterações no Código Penal, vem assistir aqui o nosso podcast, que a doutora Micaele Craveiro está trazendo aí muitas informações. Doutora, será que de fato, realmente endureceu mesmo essas leis, essas penas, ou apenas mudou o funcionamento processual da coisa? Bem, quando nós começamos a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, né, nós falamos do pacote anticrime, né? O pacote anticrime, nós trouxemos dois vieses. Esse endurecimento das regras da execução penal. E lá no pacote anticrime já teve duas alterações significativas. Quais foram essas alterações? Em relação ao crime de roubo, por exemplo, ele se tornou um crime hediondo quando havia o emprego de arma de fogo e retornou-se a qualificá-lo quando há emprego de arma branca, né? Mas
nós tivemos 2 bons institutos processuais e que desafogam ali o sistema penitenciário, que foi o quê? O ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, né, que abarcam ali crimes sem violência, com pessoas primárias, né, que tem pena máxima até 4 anos. E aí lá nós estávamos os furtos simples, né, digamos, que como a gente usa na nomenclatura, o furto simples, que agora já não é mais e já não consegue mais fazer um acordo de não persecução penal. O que é esse acordo de não persecução penal? A pessoa faz a confissão do delito e ela paga uma pena alternativa, ela faz a compensação da vítima para não ser processada, não chega-se a ser processada, que somente é processado quando oferece a denúncia, recebe a denúncia e é formalizado ali a iniciativa do processo, né, que efetivamente está sendo processado, a persecução penal. Então, nós tivemos esse instituto, muito interessante. Nós tivemos também a figura do juiz de garantias. Naquele primeiro momento lá de 2020, ele ficou suspenso, mas agora, recentemente, está em vigência, apesar de ainda ter algumas críticas, né, resistência para essa aplicabilidade. E esse juiz de garantias, ele pegou e isolou, né, ele fortaleceu, digamos assim, a imparcialidade do magistrado, porque ele pega toda essa fase pré-processual e investigatória e de decisões de condições de liberdade e fica com um juízo. A partir do oferecimento da denúncia é que vai para o juiz que vai processar aquela demanda. Então, em relação ao pacote anticrime, nós tivemos tanto esse enrijecimento das regras atinentes ao roubo, né, mas também tivemos essas duas opções. Porém, quando nós continuamos nessa caminhada, 2024 nós tivemos a alteração das saídas temporárias, né, as saidinhas que são tão criticadas, nós tivemos essa mudança para alguns crimes não ser possível mais utilizar a saída, além de que a necessidade, o retorno do exame criminológico, e é importante a gente falar sobre essas coisas, porque até mesmo os operadores do direito, nós não temos dimensão, Francis, do que é essa realidade nos outros estados, né? Aqui no Piauí, mais especificamente em Campo Maior, que tem uma penitenciária que trabalha com muito zelo e com muita celeridade nas demandas, nós temos ali uma demora de, digamos que de 15 dias. O sistema dá 30 dias para ser feito o exame criminológico, mas as unidades resolvem 15 dias, às vezes até em uma semana, quando é um preso lá da Major. Só que quando a gente vai para um estado como São Paulo, eu faço parte de uma comunidade jurídica de execução penal, que os colegas relatam que ficam 6 meses aguardando a realização de um exame criminológico. 6 meses é a metade de um ano. Depois da realização do exame criminológico, esse processo vai para o Ministério Público, que tem um prazo. Ele volta para o juiz, que tem outro prazo, até ser dada uma progressão de regime. Aí vai ser quase um ano em um regime ao qual ele já tem direito à progressão. Né? E aí continuamos caminhando. Veio em março a lei antifacção, que nós temos agora porcentagem de até 85% da pena em regime fechado. Olha só. Muito tempo. Muito tempo. Então, assim, qual é a visão do Estado em relação a isso? A visão do Estado é pegar essas organizações, né, criminosas e isolar, né, aqueles exponentes de maior visibilidade, digamos, de maior atuação, para tentar neutralizar a facção. Mas nós sabemos que o problema da neutralização da facção, os estudos apontam isso, né, os estudos criminológicos, o problema não é só tirar da sociedade. O problema da facção, ela vai continuar atuando ali dentro do presídio, ela vai continuar regimentando. Então, o que tem que se investigar? É o financiamento das facções. Então, é interessante para o Estado me mostrar que uma pessoa vai ficar 85% da pena presa. Mas veja só, quem está financiando está sendo preso? Por que o Estado, em vez de aumentar essa pena, não é nem a pena, essa quantidade de período preso, e a pena também, porque também foi alterada, mas por que não investir
em tecnologia para identificar de onde está partindo esse financiamento. Porque os melhores processos, as melhores defesas, elas estão sendo pagas por quem está financiando, porque a pontinha lá não está conseguindo anular. E aí a sociedade fica feliz. Para a política isso é muito bonito, né? Para a política isso é muito bonito, porque a sociedade vê que o da esquina está preso, mas não sabe quem estava financiando o da esquina. É igual o nosso secretário nacional de segurança, doutor Chico Lucas, disse, não é que o crime é organizado, é o Estado que é desorganizado. Exatamente. Foi o nosso secretário que disse isso, né? Então, assim, está entrando ali, está enrijecendo, sim. Nós estamos vivendo o maior punitivismo da história do processo penal. Isso é fato, mas está sendo feito da forma correta? Essa seletividade, por que não está sendo estudada essa seletividade? Por que está endurecendo apenas em um local? Né? Inclusive, voltando a falar de Chico Lucas, ele deu entrevista, acho que essa semana já, eu vi no Instagram dele, ele falando exatamente disso, que tem que se alterar a Constituição para ir valores como vai para a educação, como para a saúde, para a segurança, para que se trate o problema social, para que se invista na polícia e nós possamos sair desses índices e não tenhamos decisões populistas, alterações da legislação de forma totalmente populista, sem pensar como é pensado e como foi criado o nosso sistema penal acusatório. Doutora, na sua opinião, você acha que isso vai mudar alguma coisa? Isso deve gerar algum impacto real na redução da criminalidade no Brasil? Não consigo ver isso. Porque, olha, nós estamos tratando aqui quem está cometendo. Nós não estamos tratando a base, nós não estamos focando na base de quem está alimentando. Esse daqui está preso, eu vou alimentar um próximo. E aí, o que se preocupou com o futuro? O que eu estou enxergando de futuro? Nós já estamos com o sistema penitenciário abarrotado. Isso. Teve uma entrevista do secretário de Segurança aqui do Piauí, eu não me lembro se... Secretário de Justiça, perdão. Não me lembro se em dezembro ou foi em janeiro, não me recordo, que nos últimos 10 anos nós tivemos um aumento de 338% na população carcerária. E né? os crimes continuam. E os crimes continuam. Que a base não foi tratada como... Né? Então, assim, volta àquela ideia que a gente conversou lá no começo. O que está cometendo delito, ele não está preocupado com o valor, com a quantidade da pena. Ele está preocupado se ele vai ser pego ou não. Então, é mais interessante você ter 100 processos, desses 100, 5% ficar preso porque foram realmente graves e esses outros aqui estão tentando ser ressocializados com outro tipo de pena, ou é melhor você ter 200 crimes e só ser pego 50? Né? Então, está investindo. Então, o que vai, na minha visão, e que ninguém está se preocupado com isso, que vai acontecer? A superlotação carcerária. A superlotação. Imagina alguém que vai ficar 85% da sua pena presa. 85% é quase que a pena integral. E aí nós voltamos aqui para a questão do furto, na lei que foi publicada agora 4 dias atrás, né, está em vigência há 4 dias, nós temos a questão do furto. O furto, ele passou de 1/4 para 2/6. Mas o que é isso? É muito pouco, 1/4 para 2/6. Na mínima aqui foi só 1 e na máxima foi só 2. Não. Nós temos 2 situações aqui que vão ser retiradas. A primeira delas é a NPP, como eu falei. E a segunda é a possibilidade de manter encarcerado toda a instrução processual. É um dos requisitos para a manutenção da preventiva. Então, você não via muito uma pessoa com furto simples, obviamente, primário, ficar preso. Você já sabe, olha, audiência, vai ter audiência de custódia, foi flagrante, já saiu, não saiu, já sabia-se que aquele furto, aquela pessoa estaria em liberdade, ainda que com várias condições, inclusive o monitoramento eletrônico está sendo lançado
em todos os delitos, né? Mas via-se que ia ter aquela chance. Olha, você furtou, você tem a chance de não furtar mais, você vai se ressocializar. Agora não, ele vai ficar ali no sistema, preso, até aquela instrução. Ele pode ficar, não significa que ele vai ficar, depende do juiz. Ele pode ficar preso, antes ele não era requisito, né? E aí, nós vamos para o outro problema criminal estrutural, que são a demora nos processos. Eu tenho processos, Francis, que não tem essa complexidade toda, que duraram 2 anos para ter uma sentença de mérito. Olha só, 2 anos. Aí, olha, imagina só, 2 anos, eu vou pegar 2 anos, 2 anos de crimes acontecendo nessa nova legislação, o sistema pegando, estão prendendo. Não existe só preso de sentença, existe presos provisórios, de prisões preventivas, de prisões temporárias. Quem que se preocupou com os presídios? Quem que se preocupou com esse grande problema que está sendo, né, que é a superlotação carcerária? Na Lei 15.379, quem parou e disse assim, esse artigo aqui eu vou alterar a execução para melhorar essa situação aqui. Ou então, não, vamos também criar uma política aqui de melhoria para as cadeias públicas, né? A verdade é que os diretores das unidades, eles estão fazendo verdadeiros malabarismos. No começo desse ano, eu fiz um estudo em relação à execução penal e para a aplicação de pedidos de semiaberto harmonizado, onde nós temos em torno de 378 vagas na Major César, que é o semiaberto, para mais de 1.000 presos. Nós temos uma decisão pacificada na execução penal de Teresina, né, do Dr. Marcos Clint e do Dr. Macau, que eles são os juízes responsáveis pela execução penal do semiaberto, dizendo que precisa ainda melhorar o semiaberto harmonizado, que já é de 3 anos, precisa ainda melhorar até atingir pelo menos 130% da capacidade da unidade prisional. Olha só o tanto de gente que está presa. Então, assim, nós vamos ter, sim, problemas. Isso vai dar um problema, sim, nas prisões, com certeza. Em muito pouco tempo, o Estado vai precisar se preocupar com o que não se preocupou agora. Doutor, e para quem não é da área jurídica, o que é que mudou, de fato, na vida de quem é acusado ou investigado após esse pacote anticrime? Bem, após o pacote anticrime, foi o que eu falei para você do ANPP, do juiz de garantias, do crime de roubo. Mas em relação à Lei 15.397, que é essa lei que foi publicada agora no mês de maio, o que é que vai mudar? Nós tivemos alteração significativa para o delito de furto, né? Nós tivemos essa mudança onde poderá ter a decretação da prisão preventiva. Nós tivemos a mudança do crime de furto de celular, né? E aí você pega e me pergunta, mas precisava dessa alteração em relação? Existia essa lacuna, né, na tipificação do delito? Não, não existia. O crime de furto já era um crime de furto. O furto de celular já estava tipificado em lei, já era abarcado pelas qualificadoras, que já existe inerente ao delito de furto. Mas aumentou-se essa pena de 4 para 10 anos. Essa pena de 4 para 10, Francis, era a pena do delito de roubo simples. Se você pegar essa pena aqui, ela é maior do que uma pena de corrupção, crime de corrupção. E aí eu lhe pergunto, na proporcionalidade, a lei tem que ser mais dura em relação à pessoa que furtou um celular ou em uma pessoa que vai ali subtrair do erário público e vai tirar incentivos para milhões de brasileiros. Para isso tem pena? Rígida, né? Como essa né? Não, é a seletividade. E aí nós temos mais uma situação que o Piauí vai chamar a atenção, né? Era aquele programa do Meu Celular de Volta. O Meu Celular de Volta, ele fez a restituição de inúmeros celulares. Por quê? Porque a atenção foi lá na base. O que a polícia do estado do Piauí fez foi utilizar a inteligência, a informática a serviço do bem. E não reduziu
Com certeza. Você vê, aqui em Campo Maior, quem andava de bis não podia botar um celular no bolso, que tinha alguém puxando. Exatamente. Então, foi eficaz. Foi mais eficaz do que vai ser uma pena de 4 a 10. Pode ter certeza. Né? Outra coisa que mudou, em relação ao estelionato, por exemplo, né, que antes precisava da representação da vítima, não precisa mais. Aliás, perdão, que precisava da representação da vítima, não precisa mais. O que isso significa? Que a ação deixou de ser pública condicionada à representação e virou pública incondicionada. Como a Patrícia Vanzolini diz, é muito perigoso você lidar com um direito que é essencialmente patrimonial e levar totalmente para o Estado. Antigamente, eu sofri um estelionato, fui resolvida a situação, eu tinha o direito de decidir, não, eu não quero ir atrás disso, não, isso realmente não foi, né, tivesse, digamos que uma compreensão ali do que significaria a bagatela, eu entendi que isso daqui não seria um prejuízo ao ponto de levar alguém a uma sessão de privativa de liberdade, e agora não pode ser mais. Chegou-se ao conhecimento da autoridade, quem vai tomar de conta dessa ação é o Ministério Público, né? Além dessa questão do roubo de celulares também, eu ouvi falar alguma coisa com relação a roubo e receptação também de animais, né, doutora? Também teve esse enrijecimento. E o próprio roubo, né? Que agora ele está de 6 a 10. Então, o que isso significa? É importante quando a gente atua tanto na fase de conhecimento como na execução, que a gente vê a pena já pensando lá no futuro, né? Quando você tem essa pena aqui de 6 anos inicial, nós não temos mais regime aberto para roubo, ainda que seja simples. Fechado. Não, semiaberto. Já começa com semiaberto. Né? Aí temos todas as dosimetria, todas as fases da pena ali e das próprias qualificadoras do delito que poderá colocar em regime fechado. Né? Mas nós temos também essa figura muito importante que são das contas laranjas. Né? Acho que esse talvez ali uma da manobra da massa mais cinzenta dessa lei. Como que funcionava antes? Esse realmente, Francis, era um delito que estava precisando ser ajustado. Né? Quando nós tínhamos uma situação de utilização dessas contas, nós iríamos ser investigada ou um processo com denúncias de 2 tipos penais. Lavagem de capitais e o próprio 171, o próprio estelionato. Né? Mas agora, a nomenclatura mudou. Tem uma palavrinha lá no artigo que diz que deve saber. Esse deve saber compreende tanta coisa. Por quê? Porque, por exemplo, quando se investigava o crime de lavagem de capitais, nós precisávamos demonstrar o dolo, nós precisávamos demonstrar o crime antecedente. Olha só, eu estou dentro de uma lavagem de capitais investigando-se também uma organização criminosa. Qual é o crime antecedente? A organização. A lavagem era para onde? Para a organização. Existia o crime antecedente? Essa pessoa sabia? Não é agora a lei vem, prevê uma pena e diz, deve saber. Então, assim, precisava? Com certeza. Nós precisávamos ajustar esse tipo penal. Mas precisamos ver como essa lei vai funcionar na prática. Será que não vai ser condenado ali todas as pessoas? Será que o judiciário vai ter essa sensibilidade de verificar a pessoa que não tinha conhecimento? Aí você diz, mas todo mundo que empresta uma conta tem conhecimento. Não. Muitas vezes sabe nem para que está emprestando, né? Da onde que está vindo aquele dinheiro. Da onde que está vindo. Eu tive um cliente que ele foi absolvido, mas ele ficou 1 ano ainda preso por uma situação de uma conta e ele era analfabeto. Mas sabe o que ele era? Usuário. A primeira coisa que ele fez foi deixar um documento dele na boca como garantia da droga, que estava devendo, não tinha dinheiro. Ali foi a porta de entrada. Ele nunca operacionou um celular digital. Nunca. Não sabe nem para onde vai. Mas mesmo assim foi utilizado conta em nome dele. Então, será que o Estado vai conseguir identificar isso daqui? Esse dever saber da forma correta? Não sei. Ainda fica essa incógnita.
Doutor, e essas mudanças, elas podem sobrecarregar ainda mais o sistema prisional? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que esse vai ser o maior resultado dessa lei. Não a diminuição da criminalidade. Vai prender muita gente e deixar, às vezes, a base que está realmente necessitando, né, de ser punida, como você não disse. É que as penas não sejam necessárias. Elas são necessárias, mas precisa-se de um estudo. Precisa-se ver o caráter ressocializador. Qual é a ressocialização que vai ter numa pessoa que ficou 85% da pena presa? Me fale. Como é que essa pessoa ela vai sair? O Estado não se preocupa na unidade que ela está presa, não vai se preocupar, né? Se lá vai ter trabalho, se lá vai ser estudo. Você tem uma pessoa que ficou 85% da pena presa, saindo do sistema prisional, às vezes não sabe mais nem viver fora do sistema. Porque lá dentro ele vai ter que sobreviver no sistema. Qual tipo de acordo ele vai ser obrigado? As pessoas criticam muito quando os advogados criminalistas dizem que o presídio é uma verdadeira fábrica de aperfeiçoamento do crime, uma fábrica de criminosos. Mas, infelizmente, é isso. Quanto mais tempo lá, mais coisa ruim para se aprender, né? E a gente precisa separar as pessoas que são primárias, as pessoas que não são delinquentes, contumazes, né? As pessoas que precisam de uma oportunidade para mudar de vida, e aquelas que erraram, como o Dr. Hermógenes diz nas redes sociais dele. Errou não significa que você vai ser errado para sempre. As pessoas que erraram, mas que elas querem e precisam ter suporte para fazer uma nova vida, para se reinserir na sociedade. Ninguém vê isso. O caráter do Brasil não é só a punição, é a ressocialização. E onde é que essas leis que estão sendo feitas dia após dia estão se preocupando com o encarceramento em massa e com a ressocialização? Não estão. Não estão. É apenas uma manobra política. Então, aumentar a pena não significa reduzir a criminalidade. Isso é um mito. É um mito. Totalmente um mito. Doutor, existe diferença entre o que a sociedade pede e o que funciona juridicamente? Sim, com certeza. Com certeza. Olhe, teve uma situação de um crime. O que a sociedade pede? Prisão. Mas qual foi aquele crime? Aquele crime foi com violência? Foi sem violência? Né? Existe um estudo para isso. Foi por isso que as pessoas se preocuparam em fazer um código, em estudar. Cada código tem um momento processual. Quando ele não está mais sendo suficiente, ele realmente tem que ser alterado. Mas todos os impactos sociais têm que ser analisados. Então, a sociedade precisa também de um suporte maior de estudo em relação ao que é o processo penal. Ao que é o processo penal. Ao que é o sistema acusatório. Não é só uma pena. E uma pena não é só prisão. Você, como advogada, se pudesse propor alguma mudança mais eficaz do que a pena, qual seria essa mudança que você proporia? Exatamente aquela mudança que está sendo pensada pelo secretário, né? Que eu mencionei, né? Que o Chico Lucas disse, que é alterar a base, pegar incentivos maiores para a segurança pública. Nós precisamos investigar com mais técnica, nós precisamos ter maior atenção para as polícias investigativas, sim, mas nós precisamos também, Francis, nos preocupar com os jovens, com as periferias, com as escolas. Não tem como atribuir a um único lugar a mudança. Então, eu acredito muito que... Eu sou mãe, né? E eu lembro que minha mãe, minha sogra, meu marido, minha mãe, todo mundo sempre falava isso quando eu comecei a educar minhas filhas, que bater não resolve. É essa mesma analogia que a gente faz, né? Olha, bater resolve? Você acha que bater no seu filho resolve? Não, bater não resolve. Resolve uma conversa, resolve o acolhimento. Ah, mas então pega o criminoso e coloca no seu colo. Não é isso que eu estou falando. Você pode estar com uma pessoa presa que a única saída que ela teve foi aquela. Lógico, nós temos as pessoas que são ruins de natureza, que a personalidade é voltada para o crime. Temos em todos os lugares, é inerente da personalidade humana. Nós temos pessoas que são doentes,
que cometem delitos por conta de um problema mental. Inclusive, aqui em Campo Maior, também na unidade prisional, temos um trabalho incrível da Mirlena, psicóloga, em relação a esse tratamento. Uma coisa que a sociedade não está preocupada, que o Estado não está preocupado, né? Então, assim, são multifacetas. E eu ainda boto um adendo aqui, talvez até mais polêmico, que eu, particularmente, como criação na minha família, e não significa que vai dar certo, que ninguém tem essa certeza, não é mesmo? É muito fácil você apontar o dedinho lá para a família do outro, mas você não sabe como que vai ser na sua. Às vezes a pessoa cria 10 filhos do mesmo jeito e um sai diferente. Com certeza. Né? Então eu vejo muito nem os dedos das mãos são iguais, como dizem, né? Imagina as pessoas. Imagina. Cada um com sua personalidade. Cada uma com sua personalidade. Então nós precisamos de atenção familiar. Nós precisamos de atenção de políticas públicas e fortalecer a nossa espiritualidade. Eu vejo isso com muito mais resultado positivo do que uma pena aumentada. Né? Inclusive, nós temos várias igrejas, França, que fazem um trabalho incrível nas unidades prisionais. Pessoas com histórias de vidas incríveis. Então, assim, é mesmo esse pensamento de bater mais que vai resolver? E ainda tem o julgamento da sociedade. Ah, fez tudo de ruim, agora vai para a igreja. Ainda tem esses julgamentos ainda. Ainda tem esses julgamentos. Por quê, né? Se você está ali na igreja, não significa que você é melhor do que ninguém, mas pelo menos você está tentando. Verdade. Pelo menos você está tentando. Independente de qual igreja que você vá. Eu acho muito que esses investimentos valem muito mais a pena do que qualquer alteração legislativa. Né? As famílias estão sucateadas. Desestruturadas. Como é que você vai manter alguém na linha, né? Se você não tem a base que lhe sustenta? Quantas vezes, França, nós não olhamos para a nossa vida de jovem e pensamos, eu jamais farei isso, porque eu vou envergonhar minha mãe e meu pai. Isso. Né? Então, assim, não tem como fechar os olhos. E aí, onde é que a gente ainda consegue puxar a família? Na educação. Que ainda consegue ter esse contato direto com as famílias. O assistencialismo. Né? Então, eu vejo muito mais. Não estou, em momento nenhum, dizendo que não deva existir penas para crimes. Mas existe crimes e crimes. Existe crime com violência, sem violência. Existe crimes brandos, existe crimes que atingem a coletividade que ninguém está observando. Na verdade, o Brasil virou isso, né? Crime para todo lado. Né? Mas não se preocupa com a proporcionalidade. O sistema punitivo brasileiro ele está sendo seletivo. E nós estamos virando massa de manobra para olhar que o problema é só o pequeno traficante da esquina, mas às vezes é o dono de um posto de combustível que financia o traficante da esquina. Verdade. Né? Mas o dono do posto de combustível nunca vai cair, porque ele está lá na sociedade, vivendo aparentemente lindo. Aí vai cair vários. Laranja, né? Quando aquele dali cair, ele bota outro. Isso. Né? Então, por que o Estado não foca em achar o financiador? Isso. Achar o foco, né? O foco. Doutora, na sua visão, o Brasil está no caminho certo no combate à criminalidade? Não. Por quê? Aumento de pena. Não era para estar? Não. Agora por quê? Nós estamos na contramão. Estamos apagando o fogo com gasolina. Né? Apagando o fogo com gasolina. Mas nós temos bons nomes. Né? A gente não pode... E quando eu falo, Francis, é importante dizer que eu estou falando a nível nacional. Essa lei é a nível nacional. Quando a gente vem para o Piauí, nós estamos tendo mudanças muito significativas, né? Mas aí nós estamos falando de uma lei que abrange todo mundo. No Piauí, eu louvo grandes iniciativas, como essa do meu celular. Foi muito bem operacionalizada. Diminuiu bastante. Muito. Como essa fala que teve do Chico Luca, de colocar o lugar certo, investir na tecnologia, na estratégia, mas também precisamos melhorar muito as nossas polícias, para que não haja aquela investigação apaixonada. Francis, eu posso dar um exemplo para você? Com certeza. De uma situação muito pontual. Delitos de tráfico e associação para o tráfico. Como é que funciona?
A associação para o tráfico, ela demanda uma estrutura organizada, ela demanda uma continuidade. Eu preciso mostrar que aquilo dali já existe por um tempo e organizado, né? Aí nós pegamos uma investigação apaixonada, podemos dizer assim, de uma semana, de um mês, ou foi cumprir um mandado de busca e apreensão, naquele momento ali prendeu-se 2 pessoas ou 3 pessoas, elas saem de lá com o inquérito de tráfico e associação para o tráfico, que vai desembocar consequentemente na prisão durante todo o processo, né? E é denunciado como tráfico e associação para o tráfico. Então, acho que quanto mais investir na polícia, para que o processo seja técnico, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Às vezes a sociedade fica com raiva que o advogado conseguiu rapidamente soltar alguém, porque o processo não foi feito da forma correta, porque foi desobedecido, não teve nenhuma preocupação com o devido processo legal. E o devido processo legal, ele nasce lá na produção de prova na fase inquisitorial também. Todos os direitos ali têm que ser respeitados. Então, que haja esse preparo, que haja esse incentivo, né? Mas que haja uma tecnicidade maior nas investigações, maior e mais profundas. Tanto para pegar e tirar essa sensação de impunidade reversa da sociedade, como para que nós tenhamos processos mais justos, né? Porque penas aumentadas não significa que prender mais vai proteger mais, né, doutora? De jeito nenhum. Dizer isso. Doutora, foi um prazer ter recebido você aqui. Queria externar aqui a minha admiração, você como profissional, como pessoa. E acredito que todo mundo tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Já aproveito, peço para você deixar o seu comentário aqui no podcast, compartilhar, né, porque foi um bate-papo de extrema... foi bastante necessário, né? Muita gente ainda não sabe dessas novas mudanças no Código Penal e a doutora destrinchou tudo direitinho aqui. E então compartilhe com seus grupos, com seus amigos, deixe seu comentário e nos próximos episódios a gente conta com a sua audiência. Doutora, eu queria deixar também aqui o espaço, né, para você deixar aqui suas considerações finais, já que estamos chegando aí também, Dia das Mães, amanhã já é domingo, Dia das Mães, acredito que você queira deixar também a sua mensagem para as nossas espectadoras, para os seus clientes, então o espaço agora é seu, fique à vontade. Obrigada, muito obrigada mesmo, essa oportunidade é riquíssima. Quanto mais conhecimento chega à sociedade, é melhor para todo mundo, é melhor para se defender, é melhor para criticar também, né? Criticar de forma correta e buscar também. Quando a sociedade é esclarecida, ela também deixa de ser manobra, né? Não, eu sei o meu direito, eu sei que as coisas não funcionam assim. Então, muito obrigada. Eu gostaria de deixar um abraço, né, para você. Muito obrigada. Mais uma vez, reafirmar minha admiração pela condução tão leve de um tema tão pesado. A gente tenta, né, falar de forma mais tranquila sobre situações tão difíceis. E quem sabe mais é quem está ali no sistema penitenciário, são as famílias. Gostaria de deixar o meu abraço a toda a sociedade, desejar um feliz Dia das Mães, que nós possamos ter nos nossos lares paz e, acima de tudo, saúde, né? Uma casa com paz e com saúde é todo mundo mais feliz. Desejo também um fraternal abraço àquelas pessoas que são mães e que têm os seus filhos lá no sistema penitenciário. Porque se tem uma pessoa que sofre nessa história toda, Francis, são as mães, né? E voltarei mais vezes, com certeza. Seja sempre bem-vindo. Minha admiração por todos os profissionais, pelo Wesley, por você. Esqueci o nome do outro. Gabriel, mas tem um outro. O repórter. O Fábio, né, que eu conheço, encontro sempre lá na delegacia. Então fica a minha admiração por toda essa equipe, por esse espaço maravilhoso que e tanto engrandece a nossa sociedade. Muito obrigada. E a nossa admiração também é recíproca, fique sabendo disso. Gente, então esse foi o nosso podcast. De já eu também aproveito o nosso podcast. Desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães Campo Maiorense, piauiense. Quem nos assiste, quem recebe o compartilhamento, abre, tira um tempinho para dedicar, às vezes por curiosidade, muitas vezes também porque curte, porque gosta de toda semana estar informado dos nossos temas que são bastante relevantes para a sociedade, tá bom? Um feliz Dia das Mães, um ótimo fim de semana e no próximo encontro eu conto com você. Tchau, tchau.